Caros alunos, Café Concursos, bem-vindos. Professor Fernando Lessa, aula de hoje, pontuação. 2 segmentos, vamos começar com o uso da vírgula, depois os outros tipos de pontuação, depois casos proibidos e exercícios. Como sempre, fazemos aqui no Café Concursos, exercícios. Pontuação, emprego da vírgula. Quando eu emprego a vírgula? Uma dor de cabeça para alguns candidatos. Questões de prova envolvem vírgula. Nós temos diferentes tipos de questão. Há questões que a banca coloca 5 frases iguais, mas apenas uma corretamente pontuada. As frases são iguais, mesmos vocábulos, mesma estrutura, mas uma apenas correta quanto à pontuação. É um tipo de exercício proposto. Um outro exercício, frases distintas uma da outra, diferentes. E também pedem, aí no caso, aquela que apresenta erro, o concurso pede aquela que apresenta erro, ou a correta. Há um terceiro tipo de exercício em que a banca divide um pequeno texto em 5 fragmentos. E aí, cada fragmento apresenta a sua pontuação, pede normalmente a pontuação a fragmento que apresenta erro no emprego da vírgula, dos 2 pontos, etc. Mas na leitura das alternativas de A a E, nós temos um pequeno texto. E há um último tipo de proposta, mais moderno, mais atual, que as bancas têm exigido. Qual é a proposta? É o conhecimento da razão do emprego da pontuação, a justificativa para o emprego da pontuação. E isso requer um conhecimento de funções sintáticas, de orações. O aluno deve conhecer sintaxe e morfologia também. Então é um pré-requisito. Questões mais atuais exigem a justificativa para o uso da pontuação. Ok? Então, 4 propostas diferentes de questões envolvendo pontuação. E ainda a banca Sebrasp, banca CESP, que pede que eu mexa no texto, retirando ou colocando pontuação, tirando a vírgula, colocando ponto, etc. É uma outra proposta, né? O aluno vai dizer se é correto ou não mexer na pontuação do texto. É uma proposta diferente das outras bancas, mas válida também. Então vamos começar com o emprego da pontuação com a vírgula. Emprega-se a vírgula, que temos uma voz passiva sintética, a vírgula é empregada, emprega-se a vírgula, nos seguintes casos. Primeiro caso, enumerações. Quando eu tenho elementos de mesma função sintática. E aí eu digo, Lucineide. Arrumei um nome aqui, um nome bonito. Lucineide é. E aí um verbo de ligação. Eu tenho um sujeito simples e um verbo de ligação. Linda, um adjetivo. Linda. Elegante. Inteligente. Inteligente. Interesseira. E aí, como eu tenho uma enumeração de qualidades da dona Lucineide, eu as separo por vírgulas. Eu as separo por vírgulas. Uma vírgula aqui, 3 vírgulas. O que fazem essas vírgulas? Separam uma enumeração de qualidades. Separam predicativos do sujeito. Nós temos aqui 4 predicativos referentes a Lucineide, que é o sujeito. Aqui o verbo de ligação. Então, linda, elegante, inteligente, interesseira são predicativos do sujeito. E eu separo por vírgulas. Mas prestem atenção. A última vírgula pode ser substituída pela conjunção e. Qual a diferença? Se eu utilizar apenas vírgulas na minha enumeração, semanticamente significa que eu estou dando algumas qualidades, alguns exemplos de qualidades atribuídas a Lucineide.
Então é uma lista exemplificativa, mas que não esgota as qualidades. Eu disse algumas, não disse todas. Agora, se eu substituir a última vírgula pela conjunção e interesseira, eu passo a ter uma lista exaustiva, semanticamente. Ou seja, eu disse aquilo que eu considero qualidade da Lucineide. São 4 as qualidades: linda, elegante, inteligente e interesseira. Qualidade no sentido de adjetivo, né? Porque interesseira, afinal, em termos de qualidade, mesmo fora do sentido de adjetivo, nem tanto, né? Portanto, agora eu mudei e eu posso usar o e, retirando a última vírgula, mas eu altero o tipo de lista que eu fiz, o tipo de enumeração. Passei de exemplificativa para exaustiva. Esgotei, são essas aqui, ok? Por isso, não rejeitem a presença da vírgula entre os 2 últimos elementos. É perfeito. E é o nosso primeiro exemplo. Mesma função sintática. Posso ter objetos diretos? Ele comprou um automóvel e uma motocicleta. Se eu tiver 3, um automóvel, uma bicicleta e uma motocicleta, vou ter uma vírgula. Uma enumeração exaustiva, certo? E aí eu terei comprou, verbo transitivo direto, uma motocicleta, uma bicicleta e um automóvel, objetos diretos. Mesma função sintática, certo? É a nossa primeira regra. A banca pode dizer, as vírgulas separam predicativos do sujeito. Por isso a nossa aula de sintaxe, funções sintáticas de orações, ajuda muito. É um pré-requisito a aula de funções e a aula de orações, outro pré-requisito, para que entendamos bem o emprego das vírgulas. Passamos para a segunda regra, segundo caso de vírgula, muito utilizado em concurso, a questão que envolve o aposto explicativo. Quando nós temos o aposto, vamos colocar aqui uma cidade qualquer, o Lambator foi invadida pelos chineses. Desculpem a imprecisão histórica, e é apenas um exemplo, né? O Lambator foi invadida pelos chineses. O Lambator é uma capital. E se eu deduzo que o meu leitor não sabe de que país é essa capital, entre vírgulas, isolando, eu uso um aposto. E aí eu coloco capital da Mongólia, ao norte da China. Capital da Mongólia. Entre vírgulas. Eu tenho aí o que nós chamamos de aposto. Um aposto explicativo. Refere-se a um nome, a um termo anterior, o Lambator, que é o nome da cidade. Foi invadida pelos chineses. Temos aí uma frase na voz passiva, analítica. Temos o verbo ser, o verbo invadir no particípio e o agente da passiva, pelos chineses. Os chineses invadiram o Lambator, capital da Mongólia. O importante é saber que o aposto explicativo deve estar isolado do restante da frase por vírgulas. Não só vírgulas, eu poderia usar aí 2 travessões. Teria o mesmo papel. Para o aposto, eu posso colocar a informação entre parênteses e também encontramos aposto depois de 2 pontos. Mas no nosso caso, que é o emprego da vírgula, aqui temos um aposto, sempre isolado. Nosso segundo caso, aposto. Terceiro caso, vocativo, que também vem isolado. A diferença é que o aposto é sempre explicativo, é sempre uma informação que eu dou a respeito de um termo da frase. E o vocativo é um chamamento, é quando eu chamo alguém. Então, se eu usar a frase, eu quero, e aí eu chamo alguém, professor. Desculpem, vamos tirar a vírgula aqui. Eu quero, professor, a prova. Eu quero, professor, a prova. E aí, professor é quem está sendo chamado por mim. Por isso, entre vírgulas, professor, entre vírgulas aqui. Professor é o nosso vocativo. Vocare, chamar,
Chamei o professor para pedir a prova. Né? Nós temos uma frase aqui com o sujeito, eu, pronome pessoal reto, quero é o verbo transitivo direto e a prova objeto direto. E o professor entra ali como vocativo. Se eu trouxer o vocativo para o início da frase, só uma vírgula após. Professor, vírgula, eu quero a prova. E se eu jogar para o final, só uma vírgula antes. Eu quero a prova, vírgula, professor, e ponto final, ou ponto de exclamação. Então nós temos aqui, também isolado por vírgulas, o vocativo, como tínhamos isolado também por vírgula o aposto. Então são duas funções isoladas por vírgula aí, né? Aí temos a nossa número 3, vocativo. E ainda empregamos a vírgula quando temos datas. O correto é colocar Brasília, capital federal, Brasília, e aí eu ponho a data. O dia, né, 7 de setembro, 7 de setembro de 1822. Coloco um ponto final e separando o nome do local da data, uma vírgula. A justificativa é, a vírgula foi usada para separar a data do local. Por isso a vírgula aqui. E depois a data, 7 de setembro de 1822. Não existia Brasília em 7 de setembro de 2022. Era um sonho lá de independência um dia ter uma cidade central aí, Brasília. Né? Não existia Brasília. Portanto, a data vai para 1900, também não havia Brasília. Vamos para 1960. 1960. Aí já estávamos com Brasília, né? Juscelino Kubitschek inaugurando Brasília. Separamos a data do local. Nossa quarta regra. Vou abrir espaço agora, me permitam, para exemplos das demais regras. Vimos 4. Como nós temos 12, que são as mais frequentes em concurso público, as 12 regras mais frequentes, vamos à nossa quinta. Ali diz omissão do verbo. E o exemplo é: eu trabalho na indústria. Primeiro eu vou fazer as duas orações aqui, uma vírgula, meu irmão trabalha no comércio. Não omitiu o verbo. Meu irmão, vamos alterar aqui, poderia ser minha irmã também, não é? Nós vamos colocar, meu irmão trabalha no comércio. O que nós vemos aqui? Duas orações independentes. Duas orações coordenadas, por isso a vírgula. Na verdade, eu já estou antecipando aqui nosso número 8. Orações coordenadas são sempre separadas por vírgula. E eu tenho aqui a vírgula da justificativa 8, orações coordenadas separadas por vírgula. Eu poderia perfeitamente, falei aqui na banca Sebrasp, a banca CESP, que pode perfeitamente sugerir que no texto dado a vírgula seja substituída por um ponto, iniciando aqui com maiúsculo. Perfeito, são duas orações independentes, nada impede a presença de um ponto. Eu trabalho na indústria, ponto. Meu irmão trabalha no comércio. Mas há uma qualidade da língua portuguesa que é a concisão. Então, em nome da concisão, ou seja, vamos reduzir aí, escrever menos, tirar o que é desnecessário. Esse trabalha, o verbo da segunda oração, eu posso omitir, omissão do verbo. Só que quando eu faço a omissão do verbo, eu sou obrigado a sinalizar com uma vírgula o local de onde o verbo foi retirado. E aí a frase fica realmente menor. Eu trabalho na indústria, meu irmão no comércio. E para evitar esse meu irmão entre vírgulas, pode gerar alguma confusão com aposto, com vocativo, o que nós fazemos?
usamos o ponto e vírgula para separar os segmentos maiores, as duas orações coordenadas, o ponto e vírgula. E a vírgula para os segmentos menores. Meu irmão, que é o sujeito, do no comércio, que é o nosso adjunto adverbial de lugar aí, né? Vírgula. A vírgula indica a omissão do verbo. Aqui a pontuação indica duas orações independentes, coordenadas, número 8. Por que o ponto e vírgula? Porque a vírgula já foi usada por um motivo diverso, diferente. Não é? Omissão e coordenadas. Ponto e vírgula. A frase fica elegante, concisa, economizei. Nosso exemplo de omissão do verbo. 6. Elementos intercalados. O elemento intercalado, na verdade, não pertence à estrutura da frase, nem sujeito, nem predicado. Eu sou levado a usar o elemento intercalado quando, por algum motivo, eu preciso dar ciência ao meu leitor, dar ciência de que eu vou corrigir o texto, eu vou acrescentar alguma coisa, né? Então eu uso o elemento intercalado, né? A reunião será realizada no sábado. E aí, por um erro, como não tenho como refazer a frase, eu utilizo uma vírgula, coloco digo, quero dizer, digo, outra vírgula aqui, no domingo. Então esse digo que está escrito aí tem um papel, corrigir o erro cometido por falha de memória ou outra situação, porque a data é o domingo e não o sábado. Então esse digo está entre vírgulas, mas ele não pertence nem ao sujeito nem ao predicado. Na verdade, se não houvesse o erro, nem apareceria o digo, não é? Não apareceria esse termo entre vírgulas. Também temos outros elementos intercalados, como, por exemplo, quando eu quero sinalizar que eu vou exemplificar. Isto é, ou seja, além disso, etc, etc, etc. Aqui temos exemplos de elementos intercalados. O Brasil, por exemplo, importa e exporta petróleo. O isto é, que explica em outras palavras o que foi dito. O ou seja, que faz o mesmo processo, e o além disso, que acrescenta, entre outros, não? Então são elementos que não pertencem à estrutura da frase, mas cumprem um papel aí, né? Cumprem um papel importante e aí são isolados por não pertencerem à estrutura da frase, são isolados por vírgula, certo? São chamados elementos intercalados. Cuidado, porque eu posso ter inclusive uma oração intercalada, um verbo ali intercalado. Digamos que eu tenha um texto, tem lá um diálogo e o personagem fala a outra e o narrador quer explicitar qual é a personagem que está se manifestando. Então nós temos o seguinte tipo de frase que eu vou dizer aqui oralmente. Eu quero, disse o jovem à bela donzela, ficar contigo esta noite. Eu quero, vírgula, disse o jovem à bela donzela, vírgula, ficar contigo esta noite. Então eu tenho, no meio da fala, da frase dita pelo personagem, a fala do narrador. Então a fala do narrador está intercalada, não pertence à fala do personagem. Por isso, oração intercalada entra na mesma regra, só que aí com um verbo dentro, né, que nós não temos. Temos aqui então o exemplo da omissão do verbo, já vista por nós, então estou apagando, e agora os elementos intercalados, não é? Que podem aparecer como questão na prova de vocês, meus caros alunos do Café Concursos. Chegamos à regra 7, uma das mais frequentes em concurso. Adjuntos e orações adverbiais. Quando o adjunto adverbial ou oração adverbial estiverem no seu lugar certo, após o verbo lá no final da oração, não requerem vírgula. Mas se forem deslocados, vejam o que acontece.
no começo do mês de maio, Laura viajou ao Egito. O que eu tenho aqui? Um sujeito simples, Laura, o verbo viajar, intransitivo, e ao Egito, adjunto adverbial de lugar, preposição a aqui. E temos quando ela viajou. Quando viajou? No começo do mês de maio. Temos aí a ideia de tempo, acrescida ao verbo viajar, o que nós chamamos, na sintaxe, na função sintática, de adjunto adverbial de tempo. Mas um verbo só o verbo viajar. O começo é substantivo. O começo aqui é substantivo. Então nós temos um adjunto adverbial no início da frase, quando o local natural do adjunto adverbial é ao final da frase, e não no início. Então nós temos um adjunto adverbial fora do lugar. Como a banca chamará? Adjunto adverbial deslocado, fora do lugar. Por isso a vírgula, vamos colocar a vírgula aqui em vermelho, por isso a vírgula aqui, após ou no começo do mês de maio. A observação a respeito do adjunto adverbial. Quando o adjunto adverbial é de pequena extensão, 1, 2, 3 palavras, a vírgula é opcional, eu não sou obrigado a usar. Então, hoje haverá aula. Não quis usar a vírgula, não uso. Hoje, vírgula, haverá aula. Usei a vírgula e os dois são corretos. Então, eu tenho aqui um novo adjunto adverbial de tempo, hoje, o advérbiozinho de tempo hoje, né? Que vai exercer a função de adjunto adverbial de tempo. Hoje haverá aula. Ontem não houve, hoje haverá aula. Sem vírgula. Embora eu tenha no início da frase o adjunto adverbial de tempo. Se eu quiser destacar o tempo, eu uso a vírgula e permanece correto. Sem ou com vírgula, com ou sem a vírgula, permanece correto. Hoje haverá aula. Só que aqui denuncia um destaque maior do falante, ou de quem escreve, ao adjunto adverbial de tempo. Né? Ontem não houve aula, hoje haverá. Hoje haverá aula. Então, há uma pausa maior indicada pela vírgula e que sugere ênfase no adjunto adverbial de tempo hoje. Portanto, adjuntos adverbiais de longa extensão, a vírgula. Pequena extensão, 2, 3 palavras, uma palavra só, vírgula opcional. Considerem na prova opcional a vírgula, não obrigatória. Aqui temos adjuntos adverbiais, então, né? Um maior no começo do mês de maio e outro pequeno, hoje. O no começo do mês de maio apresenta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras, né? Temos aqui preposição e artigo e aqui preposição e artigo também. Portanto, 8 palavras. Já aqui uma só. Esse é o nosso adjunto adverbial. Deslocado. Agora eu tenho uma oração adverbial. E eu vou aproveitar e transformar o adjunto adverbial, dado no primeiro exemplo, numa oração adverbial. Mexendo com esse substantivo começo. Quando começou o mês de maio, aí temos o sujeito posposto, o mês de maio começou, não é, amigos? O mês de maio é o sujeito. Quando é conjunção adverbial temporal, uma conjunção subordinativa, né, temporal. Quando começou o mês de maio, Laura viajou ao Egito. Laura viajou, vamos completar a frase, ao Egito. E aí eu fiquei com 2 orações. Uma do verbo começar, do pretérito perfeito do indicativo, e outra com o verbo viajar no mesmo tempo e do mesmo modo. E aí cabe a vírgula aqui como obrigatória. Eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. As orações adverbiais, quando deslocadas, requerem vírgula obrigatoriamente. Agora já não temos mais nem menção ao opcional, é obrigatório, desde que ela esteja deslocada. Professor, e se eu colocar depois? Primeiro a chamada oração principal, Laura viajou ao Egito, quando começou o mês de maio. Aí a vírgula passa de obrigatória para facultativo, opcional. De novo, se eu quero dar ênfase
a segunda oração, eu faço uma pausa e introduzo a segunda oração. Laura viajou ao Egito. Quando começou o mês de maio? Ou simplesmente não uso a vírgula, como é muito mais frequente e comum. Laura viajou ao Egito quando começou o mês de maio, sem vírgula nenhuma. Então, retomando. Oração adverbial deslocada, vírgula obrigatória. Oração adverbial no seu lugar. Qual o seu lugar? Depois do verbo, lá no final da oração. Não é? Temos aqui um outro adjunto de lugar, ao Egito. Não preciso da vírgula. Não preciso da vírgula, ok? Mas é opcional. Querendo dar destaque, eu vou usar a vírgula. Então, cuidado com a regrinha do adjunto adverbial e da oração adverbial, que não são exatamente as mesmas, já que um adjunto adverbial de curta extensão, de pequena extensão, tem a sua vírgula como facultativa, quando estiver deslocado o adjunto adverbial. Vencemos a questão 7 do uso da vírgula, e a justificativa é a sintaxe de novo, adjunto adverbial. Se os senhores notaram, aposto vocativo, mesma função, função sintática. Aqui, adjunto adverbial, oração adverbial, sintaxe, sintaxe e sintaxe. Por isso, eu recomendo, assista novamente às aulas de sintaxe. E já convide seus amigos para que assistam também. Assistam desde que se inscrevam no Café Concursos. 8ª questão. Orações coordenadas. Se as orações adverbiais têm todo esse jogo, deslocada ou não, deslocado obrigatório, não facultativo, o uso da vírgula, as orações coordenadas, por regra, são separadas por vírgula. Então, há uma regra para as coordenadas, todas são separadas por vírgula. Né? Eu estudei, mas não passei. Agora vou assistir às aulas do Café Concurso e tenho certeza de que o resultado será outro. Estudei e não passei. Eu me inscrevi no Café Concurso e agora espero mudar o quadro que está aí. A vírgula. Eu estudei, mas não passei. Uma vírgula separando as duas orações coordenadas. A primeira é chamada de assindética, sem conjunção nenhuma, e a segunda, sindética adversativa. Porém, não passei, todavia não passei, contudo, entretanto, no entanto, ideias contrárias. Se eu estudei, era de se esperar que eu passasse. Então temos aí um exemplo de orações coordenadas, são todas elas separadas por vírgula. Caso se tenha interesse em ressaltar a conjunção, em alguns casos nós podemos fazer assim, ó. Vamos mudar um pouquinho a frase. Ele é teu pai. Portanto, vamos tirar essa vírgula, portanto, respeita-lhe à vontade. Aí está a frase. Respeita a sua vontade, a vontade dele, do pai. Né? Esse lhe aqui tem caráter possessivo. Não é um objeto indireto, não. Respeita a vontade dele, a sua vontade. E aí são coordenadas. Respeita a vontade do teu pai, ele é teu pai. Coordenadas. Por isso a vírgula obrigatória aqui. Vírgula obrigatória. Coordenadas separadas por vírgula. O nome delas, assindética, sem conjunção, e sindética conclusiva, que tem essa conjunção portanto aí. Conjunção coordenativa conclusiva. Caso eu queira destacar a ideia de conclusão, o que eu faço? Eu dou ênfase à conjunção, ao portanto. Ponho o ponto e vírgula aqui e uma vírgula após o portanto. Ele é teu pai, ponto e vírgula. Portanto, vírgula. Faço uma pausa e continuo. Respeita-lhe à vontade. Então, isso indica uma leitura em que eu dou ênfase ao portanto. Por isso, o ponto e vírgula e a vírgula para destacar a conjunção aí. São duas escritas, né? Apenas com a vírgula e sem essa vírgula após, ou com ponto e vírgula depois da conjunção. Orações coordenadas, vírgula obrigatória.
Pulamos da 8 para 9, orações adjetivas, subordinadas adjetivas, de importância capital para alguns concursos. Porque a vírgula na adjetiva muda inclusive a classificação. Uma oração adjetiva que tem no seu início uma vírgula, eu vou tratar como explicativa, e essa é a classificação. Caso a oração adjetiva não tenha vírgula nenhuma no seu início, restritiva. A semântica da oração e a classificação são alteradas pela vírgula. Então, vamos dar o exemplo aqui, vamos apagar, vamos dar espaço para dar mais clareza. O importante é que vocês tenham clareza. Aqui é a nossa sala de aula. Vejam que nós usamos um quadro de sala de aula, canetinha da sala de aula, para que vocês se sintam o mais à vontade possível, como se estivessem numa sala de aula pelo Brasil afora. Então, vamos dar uma olhadinha nas adjetivas. Viajou ao Rio de Janeiro, ao Rio, vou usar de novo o verbo viajar, viajou ao Rio, meu irmão. Viajou ao Rio, meu irmão. Vírgula, vamos colocar em vermelho de novo, eu insisto na vírgula em vermelho para destacar, né, já que a nossa aula é de vírgula. Viajou ao Rio, meu irmão, vírgula, que é engenheiro. E aí eu tenho a mesma frase. Viajou ao Rio, meu irmão, que é engenheiro. O sujeito é meu irmão, né? Que é engenheiro. Tem uma adjetiva aí. Numa com vírgula e outra sem vírgula. Notem o seguinte. A classificação das duas é diferente. As duas são adjetivas, estão presas a irmão. O que é pronome relativo, né? Temos aí duas adjetivas. A diferença é que uma tem vírgula e outra não. Aqui começa com vírgula, eu vou chamar de adjetiva explicativa. E aqui não tem vírgula, adjetiva restritiva. A primeira funciona como um aposto explicativo e a segunda como um adjunto adnominal. São as funções das orações adjetivas, iniciadas aí pelo pronome relativo. Semanticamente, o que significa? Com a vírgula, eu só tenho irmão. Ela não tem caráter restritivo, só explicação. Com a vírgula, só tenho irmão. Caso eu tenha mais de um irmão, evidentemente que eu vou ter que dizer de qual deles eu estou falando. Então, necessariamente, eu preciso restringir, limitar. Eu tenho 3 irmãos. Um é médico, um é professor e o terceiro é engenheiro. De qual dos 3 eu estou falando? Do engenheiro. Não falo dos outros 2. Se eu estou limitando ou restringindo, sem vírgula. A restritiva limita, significa que eu tenho mais de um e vou falar de um deles. A explicativa não tem o caráter de limitar, apenas de dar uma informação a respeito do termo anterior. Portanto, 2, 3, 4, 5 elementos, eu caio na restritiva, se vou falar de um deles. Um elemento só, eu caio necessariamente na explicativa. E é semântica, né? Significado. E na classificação, vírgula é explicativa, sem vírgula é restritiva. Importantíssimo o uso da vírgula nas adjetivas, como vemos aqui. Agora, vamos dar uma olhadinha na nossa 10ª questão ali. Conjunções deslocadas. Há 2 casos só que a língua permite. Ainda 8 coordenadas. Quando eu tenho a coordenada adversativa, sindética adversativa, e quando eu tenho a coordenada sindética conclusiva, nos 2 casos eu posso não iniciar a segunda oração com a conjunção, deslocar a conjunção para depois do verbo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um contudo, um entretanto, tem um vamos colocar em preto aqui, o entretanto. É uma conjunção adversativa. Entretanto, uma conjunção adversativa. Aí eu tenho a frase. Eu trabalhei muito naquela empresa, entretanto, ganhei muito pouco na hora do salário.
Então eu trabalhei muito naquela empresa, aí tem uma vírgula, entretanto, o salário foi muito baixo. Ganhei pouco na empresa. Posso de novo colocar ponto e vírgula e uma vírgula se eu quiser destacar o entretanto. Ponto e vírgula. Mas vamos deixar apenas com a vírgula. Comecei a segunda oração com entretanto. Trabalhei muito naquela empresa, entretanto, recebi um salário muito baixo. E aí eu tenho o direito de tirar esse entretanto do início da segunda oração e deslocar para o meio da segunda oração, após o verbo. Trabalhei muito naquela empresa, recebi. E aí ele vem entre vírgulas. Entretanto, um baixo salário. Recebi, entretanto, muito pouco. Eu desloquei para depois do segundo verbo, ou seja, do verbo da segunda oração. E aí tem de estar entre vírgulas porque ele está fora do seu lugar. Qual é o lugar do termo, entretanto? Início da segunda oração. Houve um deslocamento, então é uma linguagem até bonita, né? Recebi, entretanto, faço uma pausa maior, recebi, aí eu ponho ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula, ó. E aí ponho recebi, vírgula, entretanto, e aí eu tenho entretanto após o segundo verbo e entre vírgulas. Motivo, deslocamento da conjunção. E o ponto e vírgula separa orações coordenadas. Mas simplifiquei aqui para ganharmos tempo, mas este é o entretanto que, se vier deslocado, o que significa? Após o segundo verbo, deverá vir necessariamente entre vírgulas. A mesma coisa acontece com o portanto, que é uma conclusiva. A mesma frase dada, ele é teu pai, portanto respeita a vontade dele. Respeita-lhe a vontade. Eu posso deslocar e dizer, ele é o teu pai, ponto e vírgula, respeita-lhe. Portanto, entre vírgulas, e aí o portanto estará depois do segundo verbo, deslocado. Respeita-lhe, portanto, a vontade. Conjunção deslocada entre vírgulas. Não é aposto, não é vocativo, é uma conjunção que foi retirada do seu lugar, início de oração, e foi colocada após o verbo da segunda oração. Isso nós conseguimos fazer com a adversativa e com a conclusiva. Como observação, o mas da adversativa não permite isso. As conjunções adversativas que permitem é o porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, mas o mas não. Então tem uma quebra ali, né? Conjunção mas não permite o deslocamento, ok? 10. Conjunções deslocadas. 11. Vírgula antes do e. Quais são os casos de vírgula antes do e? Uma quebra das orações coordenadas, que eu disse que são separadas por vírgulas, é quando a conjunção é coordenada aditiva, com o e. Então, eu estudo e trabalho. E aí temos assim, o sujeito de estudar é o mesmo sujeito de trabalhar. Eu estudo e eu trabalho, eu estudo e trabalho. Dois verbos, duas orações independentes, eu estudo e eu trabalho, coordenadas, com a conjunção e. Mas o sujeito é o mesmo. Então, no caso do e, quando o sujeito for igual, nenhuma vírgula. Mas se nós tivermos sujeitos diferentes, eu estudo e meu irmão trabalha, quem trabalha não sou eu, o meu irmão, eu estudo e meu irmão trabalha, nós temos aí uma vírgula separando as orações coordenadas. Essa aqui continua sendo uma aditiva, mas com uma vírgula agora. Eu estudo e meu irmão trabalha. E aí nós temos a presença da vírgula. Por quê? Porque agora caiu na regra das coordenadas. Mas notem que o sujeito da primeira oração é diferente do sujeito da segunda oração. Aí se enquadra na regra das coordenadas. E temos um terceiro caso da vírgula antes do e. Notem que o professor disse que quando o sujeito é o mesmo, não cabe vírgula. Mas se eu tiver a situação repetida, mesmo sendo o mesmo sujeito, eu vou enquadrar nas coordenadas, com vírgula.
Então, vou repetir aqui, ó. E canta, e dança, e rebola. Essa menina não para. Nós temos o polissíndeto, uma figura de linguagem em que há repetição da conjunção, propositadamente, para dar a ideia daquela coisa de ação que não para, né? E canta, e dança, e rebola, e pula, não para de pular. Pode ser repetido o verbo, né? E chora, e chora, e chora. Então dá a ideia de coisa arrastada, né? Procedimento que se arrasta, atitude que se arrasta. E aí a vírgula aparece aqui. Vamos colocar em vermelho de novo, como sempre fazemos, e o professor esquece e coloca cor preta, vamos colocar em vermelho, porque agora temos vírgula obrigatória. Vírgula obrigatória. Então notem, temos o mesmo sujeito, como na frase aqui do meio, mesmo sujeito, e desta vez a vírgula obrigatória. Por quê? Porque nós temos o famoso polissíndeto, a repetição do E, 3, 4, 5 vezes, força a presença da vírgula, mesmo tendo o mesmo sujeito. 3 situações para a vírgula antes do E. Cuidado então com o nosso amiguinho aí, o E, a nossa conjunção aditiva. 3 situações diversas, ó. Por fim, para concluirmos esse segmento agora, concluirmos o segmento, vamos dar uma olhadinha nos objetos pleonásticos, nosso último caso. Vamos deixar para o outro segmento os outros tipos de pontuação e mais os casos proibidos. Objetos pleonásticos. O direto e o indireto. Então, quando o objeto se repetir, na verdade for redundante, não é bem uma repetição, mas uma redundância, os livros Pedro comprou-os ontem. Temos o sujeito Pedro, o verbo transitivo direto e o objeto direto. E ontem adjunto adverbial de tempo. E aí a vírgula aqui é obrigatória. Por que ela é obrigatória? Porque Pedro comprou os livros. Eu tenho aqui o nosso objeto direto. Mas esse os aqui também se refere aos livros. Então eu tenho novamente o objeto direto. Então, quando a frase apresentar objeto direto pleonástico, que é o segundo, porque aparece até aqui não é pleonástico, né? No momento que, quando é que eu vou usar a vírgula? Quando eu usar novamente, ela é obrigatória. Quando usar novamente, o objeto direto. Comprou-os o quê? Os livros. 2 vezes. Os livros, Pedro comprou os livros. E aqui ele é pleonástico. Quando ele aparece no segundo momento. Aí o objeto direto mesmo, que não é pleonástico primeiro, receberá a vírgula. Ok? Uma vírgula e depois aparece o pleonástico. Vamos ver como indireto. Aos amigos... Ó, e vou colocar vírgula, porque o objeto indireto aqui vai reaparecer com um pronome. Pedro pediu-lhes dinheiro. Pedro pediu dinheiro aos amigos, né? Então eu tenho o objeto indireto aqui, com a preposição a, e novamente o objeto indireto aqui. Então ele aparece 2 vezes. Por isso, o lies é objeto indireto pleonástico, e aí eu separo obrigatoriamente o objeto indireto por vírgula. Ok? Caso não haja o pleonasmo, a vírgula se torna obrigatória, a vírgula se torna facultativa ou opcional se o objeto direto ou indireto vierem deslocados, não após o verbo, mas antes. De vírgula opcional a obrigatória, se for houver na frase o pleonasmo, um objeto direto ou indireto pleonásticos. E aí vencemos, caros amigos, vencemos o capítulo maior, que é o emprego da vírgula. É o que mais dá dor de cabeça. Temos aí 12 casos, os mais frequentes em concurso, e as justificativas para cada caso. Ok? Continue conosco, meu caro amigo, meu caro aluno, porque na sequência, os outros tipos de pontuação e os casos proibidos e alguns exercícios, certo? Café Concurso.